Olá! Te ensinei como você estrutura um projeto de pesquisa, te falei detalhadamente aí sobre as metodologias que devem ser selecionadas para a execução do teu projeto, para que o resultado aconteça de maneira ideal. Mas o que fazer com os resultados? Você foi lá, pegou seu projeto, escolheu a metodologia adequada, aplicou questionários, desenvolveu entrevistas, escolheu dados, leu bastante, fichou, escreveu algumas coisas, mas e agora? O que fazer com esses resultados? A aula de hoje é para te mostrar exatamente o que são as redações científicas, a escrita de uma pesquisa, de um resultado. Então, temos aqui as modalidades de trabalhos científicos. Extremamente importante que você leia o PPC do seu curso. O que é o PPC? O PPC é o projeto pedagógico do curso. E um dos tópicos que estão apresentados nesse PPC, ele mostra exatamente que tipo de trabalho você deve apresentar a uma banca avaliadora no final do seu curso. Eu vou trazer para você algumas dessas modalidades de redações científicas, mas é importante que você, dentre a que está sugerida no seu PPC, se dedique mais, explore mais, porque você vai ter que desenvolvê-lo no final do seu curso, né? Então, vamos começar explicando, afinal de contas, o que são esses trabalhos científicos, também chamadas de publicações científicas. Publicações são apresentações de pesquisas que variam conforme a solicitação do avaliador ou dos avaliadores, como também de acordo com a metodologia e os objetivos propostos. Quero destacar que a palavra publicações científicas, ela é fundamental para a construção do conhecimento. Por quê? São as publicações que socializam o conhecimento. Imagine, você desenvolveu uma excelente pesquisa, trouxe os resultados, analisou os resultados, escreveu acerca desses resultados em forma de um artigo, por exemplo, chegou em casa, você recebeu a nota do teu professor, da banca avaliadora, você guarda lá numa gaveta. Sabe o que vai acontecer com esse conhecimento? Ele vai ser um conhecimento morto. Então, o objetivo dos resultados de pesquisa é sempre publicar. Quer uma apresentação na instituição onde você vai receber a nota desse TCC, quer uma publicação numa revista de cunho internacional e, por que não, internacional, ou seja, você vai trazer novos conhecimentos a partir de uma experiência que você vivenciou, que você produziu, que você trouxe ali como um grande resultado. Então, publicações científicas é a palavra de ordem. Segundo João Bosco Medeiros, só recapitulando aqui, eu trouxe uma citação indireta, porque não tem página, eu escrevi aí com minhas próprias palavras. E depois eu trouxe uma citação direta, onde eu trago aí eu transcrevi, né, do jeito que está presente ali na obra do Medeiros. E eu escrevi, né, eu interpretei com uma citação indireta, que o Medeiros, ele afirma que o pesquisador precisa transmitir, olha aqui mais uma vez um sinônimo de publicar, né, de apresentar seus resultados para tornar público novos conhecimentos. Olha, todo o trabalho, por mais simplório que você possa pensar, por exemplo, uma revisão de literatura, ele é um trabalho acadêmico, onde você pega algumas obras, né, alguns artigos, e você consegue ali fazer um diálogo para explicar determinada temática. O que você às vezes acha que é algo muito simplório, ele tem seu espaço como construção de conhecimento, sim. Então, o ideal é que você traga a público novos conhecimentos, né? Ainda segundo Medeiros, agora como uma citação direta, que está lá na página 203, são consideradas publicações científicas o artigo. Eu vou até destacar o artigo, porque o artigo recentemente está tendo cada vez mais espaço, principalmente porque o artigo traz resultados de pesquisa de uma forma um pouco mais compacta do que uma monografia, por exemplo, né? Então, os artigos para eventos, congressos, TCCs, eles estão sendo bastante solicitados.
A comunicação científica, o ensaio, informe científico, o paper também está ganhando espaço, né? Eu acho que ele merece um destaquezinho. As resenhas críticas também, eu falei para você sobre resenha crítica, né? É quando você apresenta determinada obra, é um exemplo disso, ou uma peça de teatro, ou um filme, você apresenta e faz uma crítica acerca disso. Lembrando que para fazer resenhas críticas você tem que ter uma bagagem de leitura que te dê suporte teórico para você fazer os seus apontamentos. Aí nós temos também as dissertações científicas, né, como a monografia, as dissertações e as teses. O Medeiros sinaliza, mas lembrando que contemporaneamente falando, os espaços de diálogo científico aí estão solicitando sempre artigos e papers. Claro que, dependendo da orientação do projeto pedagógico do curso de graduação, as monografias também são solicitadas. Para dissertações, tem-se uma exigência para titulação de mestre e a tese é a exigência para certificação de doutores no Brasil. Artigo científico, afinal de contas, o que é um artigo, né? Um artigo, ele trata de problemas. Lembra que eu falei sobre a importância do problema no projeto de pesquisa? O problema é aquilo que te move a pesquisar, é aquilo que te inquieta. Você leu, você entendeu sobre determinada coisa, mas alguma coisa você ainda não tem a resposta. Então, isso é o problema para debruçar-se, onde vai se debruçar a pesquisa. Então, o artigo vai tratar desses problemas, né? Ele é relativamente pequeno, né? A extensão dele, ele é mais enxuto, né? E ele apresenta, claro, como os demais, os resultados de estudos e pesquisas, e em geral é publicado, né? Em revistas, jornais ou outros periódicos. Agora eu vou mostrar para você um PDF, onde ele tem ali como você visualizar, afinal de contas, como se dá essa estrutura, né? Por quê? Porque ele tem uma estrutura um pouco semelhante à de um trabalho acadêmico, né? Mas tem algumas particularidades. Inclusive, nós temos uma ABNT que rege artigo científico, então, sempre importante lembrar que as redações científicas, os trabalhos acadêmicos, eles têm um regimento ali, né? Que é determinado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde eles criam as normas regulamentadoras. Então, essas normas regulamentadoras têm um específico para artigo científico. Então, ele é composto por um título, nós temos aqui o nome dos autores, as credenciais desse autor ou desses autores, né? O local da atividade. Nós temos as sinopses, que é em forma de resumo, que eles têm que vir obrigatoriamente em língua portuguesa e também em língua estrangeira, onde o inglês tem um espaço muito forte. Depois nós temos a introdução do artigo, desenvolvimento, a conclusão ou as considerações finais. Lembrando que a parte de referencial das bibliografias, elas podem se dar em notas de rodapé ou no capítulo, no final do capítulo em si, né, ou uma lista bibliográfica, contanto que ele tenha todas as literaturas pesquisadas para a construção do artigo. Nós temos também muito raramente utilizado os apêndices e os anexos. Os agradecimentos também estão caindo em desuso, mas a data ainda permanece. Então, agora eu vou te mostrar na prática, né, como esse artigo científico é apresentado para você, e nesse caso vai ser uma amostra de uma revista científica. Então, temos aqui um artigo científico para você conseguir visualizar essa estrutura que eu falei anteriormente. Então, o artigo ele tem que ter um título, né? No caso, esse título é Desenvolvimento, Saúde e Meio Ambiente. Depois dos 2 pontos, nós temos o subtítulo desse artigo, que é Contradições na Construção de Hidrelétricas. Nós temos o título em língua inglesa. Logo após, nós temos as credenciais das autoras, né? Então, nós temos a Carmen Regina Giango, por exemplo, ela é doutoranda em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre.
E depois nós temos as credenciais das duas autoras. Lembrando sempre que é a titulação à universidade das quais as pesquisadoras, né, as autoras ou os autores têm vínculo. Posterior a isso, nós temos um resumo, né? Esse resumo ele é constituído por um número determinado de palavras, que também quem determina é a ABNT. Logo após, nós temos as palavras-chave, que são aquelas palavras que mesmo que você não leia o artigo, leia só o resumo e as palavras-chave, você tem que ter uma noção mínima do que foi tratado nesse artigo científico. Esse aqui é um complemento, né? Tem lá os asterísticos e o e-mail para contato. No caso desse artigo, ele foi apresentado em uma revista científica que é do Serviço Social e Sociedade, São Paulo, lá no ano de 2015. Então, os dados do periódico estão aqui. Agora, nós temos o resumo em língua estrangeira, no caso aqui foi língua inglesa, mais uma vez as palavras-chave, né? Que elas são constituídas normalmente de 3 a 5 palavras e separadas por ponto. Depois, temos a introdução e segue com uma estrutura de um trabalho convencional. Por fim, nós temos as considerações finais e, depois das considerações, nós temos as referências bibliográficas, né? Ou seja, todas as fontes que as 3 autoras pesquisaram e colocaram no corpo do artigo, elas estão presentes aqui também, conforme a orientação da ABNT 6023, para referências bibliográficas, né? Então, esse aqui é a estrutura de um artigo científico que você consegue perceber rapidamente quando você abre, porque é o artigo que tem ali o título, né, e os autores, os credenciais dos autores. Importantíssimo lembrar, mais uma vez, que os artigos são bastante confiáveis aí nesse espaço acadêmico. Por quê? Porque o artigo científico, para ser publicado, ele passa pelo crivo de uma banca avaliadora, de uma mesa, né, de uma comissão avaliadora. Ou seja, eu quero apresentar um artigo científico em uma revista de cunho nacional, ou local, ou internacional. Eu mando para essa comissão e, obviamente, lança-se um edital de publicação e nesse edital tem todos os critérios. Eles avaliam se essa produção ela está adequada à linha de pesquisa, se ela tem uma fundamentação teórica boa, né? Ela tem toda uma série de critérios para poder ser divulgado. Ou seja, quando nós abrimos o nosso computador e pesquisamos artigo científico, nós já temos a certeza que passou por um crivo de uma comissão avaliadora. Lembrando que, para artigos científicos, existem também artigos que são publicados em blogs. Eu fiz um artigo sobre tal coisa. Se não passou pelo crivo de alguém, tenha cuidado. Importante também lembrar sobre artigos científicos que eles são bastante atuais, então isso também dá respaldo na hora de uma fonte de pesquisa. Lembrando-se que não substitui livro. O ideal é que você leia os clássicos daquele assunto que você está pesquisando e você consiga dialogar com artigos. Uma outra coisa que artigo ajuda bastante na hora da tua pesquisa é quando você lê o artigo, no final do artigo tem as referências que foram pesquisadas. Então, se você quer se debruçar acerca de alguma obra, né, então os artigos eles trazem ali as referências. É claro que os livros também trazem referências para aprofundamento. Então é isso, sempre pensa em artigo científico como uma excelente ferramenta de fonte de pesquisa bibliográfica, ok? Agora vamos dar continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre monografia. Você já ouviu falar nesse nome, monografia? Já ouviu alguém descrever que estava passando por um sufoco aí de tanto que estava se dedicando a essa monografia? Mas afinal de contas, o que é monografia? A palavra monografia vem de e grafia de escrita, uma única escrita. É um estudo profundo, né, sobre um determinado assunto e ele tem o objetivo de levar o pesquisador a se debruçar sobre um tema, um assunto e transmitir, olha mais uma vez aqui, seus resultados. Tudo que eu falei para você até então foi exatamente sobre isso. Redações científicas, elas trazem resultados.
solicitados, né, para publicação. Normalmente é solicitado como pré-requisito na graduação e na pós-graduação. Você está fazendo uma graduação. Essa graduação, ela pode ter como resultado final um artigo científico ou também uma monografia. Quem vai delimitar, afinal de contas, qual tipo de redação científica você vai desenvolver é o projeto pedagógico do seu curso, que está disponibilizado ali, onde tem todas as informações acerca do seu curso. Então, vai lá no PPC, lê o que determina o PPC e já vai ali meio que se preparando. Nossa, eu tenho que construir um artigo científico no final do meu curso. O que é que eu vou desenvolver? Como é? Que fontes? Qual é o tema? Vai dar uma olhada na estrutura do artigo, recapitula esse PDF que eu mostrei para você. Então, assim, pensa sempre no que é que você vai direcionar a sua pesquisa. É claro que artigos, eles podem ser solicitados no decorrer das disciplinas e não necessariamente apenas no final do seu curso. A monografia, ela é regida por esta ABNT que eu já apresentei para você nas aulas anteriores, né? Quando eu falei que você tem que entregar os seus trabalhos a partir de uma estrutura que foi determinada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. O trabalho, ele tem alguns elementos obrigatórios, apresentei para você a minha dissertação de mestrado, onde tem essa estrutura, mas lembra sempre dos obrigatórios, tá? Capa é obrigatório, folha de rosto também, folha de aprovação, os resumos em língua em português e língua estrangeira. Nós temos também o sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Então, monografia, assim como dissertação e tese, segue essa mesma estrutura, ok? A dissertação. Dissertação é você descrever, né? Ela tem uma estrutura muito semelhante à monografia, só que ela é exigida para a conclusão de mestrado, então ela é bem mais ampla, né? A dissertação é um tipo de trabalho apresentado no curso de pós-graduação, visando obter o título de mestre. Lembrando que pós-graduação é tudo que você faz depois da sua graduação. Então, no Brasil, nós temos a opção D. Terminou a graduação, você vai fazer uma pós-graduação chamada de especialização, ou você pode fazer uma pós-graduação em mestrado, né, cursando mestrado. Depois do mestrado, no Brasil, comumente vem o doutorado. Lembrando que nos Estados Unidos, em alguns países europeus, você pode fazer a graduação e ir direto para um doutorado, sem necessariamente passar pelo crivo do mestrado. Mas eu acredito que o mestrado dá bastante amadurecimento, né, para esse futuro doutor ou doutora. Ele requer uma defesa, né? Você defende o que você traz como tese, tem caráter didático, pois se constitui em um treinamento ou iniciação à investigação. Como estudo teórico de natureza reflexiva, requer sistematização, ordenação e interpretação dos dados. Por ser um estudo formal, exige metodologia própria do trabalho científico, lembrando mais uma vez que tanto artigo, quanto monografia, quanto dissertação, você tem um professor ou uma professora que vai te orientar em todo o processo. Então não se sinta ilhado aí nesse momento. Nós temos também a tese, né, que apesar desse nome tese já ter sido solicitada ali na dissertação, né, que na dissertação você apresentaria uma tese. A tese é uma ideia, né, é algo que foi pesquisado, que foi amarrado, né. Ela surge na Idade Média, é um trabalho de conclusão de doutorado, né. A vantagem da tese é que, ao contrário dos mestrados, que normalmente tem de 2 a 3 anos, o doutorado, ele tem a característica de uma dilatação temporal que facilita muito a pesquisa, né? Você tem tempo de debruçar-se muito sobre o seu objeto de pesquisa, que é de 3 a 4 anos. Depois desse período, você apresenta um alto nível de pesquisa, né? Que requer não só a exposição e explanação do material coletado, mas também principalmente a análise e interpretação dos
dados. Então, a tese tem que trazer algo novo para aquele campo de conhecimento. A tese, mais uma vez, ela tem uma estrutura muito semelhante, né? Claro que um dilatar de laudas maior do que uma dissertação e uma monografia. O paper, né? O paper também está sendo bastante solicitado em congressos, eventos, mesas redondas. Por quê? Porque o paper nada mais é do que uma estrutura parecida, né, com o artigo. Quem me disse tudo isso foi, como eu soube de tudo isso, foi justamente a leitura em Medeiros. Vocês estão vendo que eu fiz uma citação indireta aqui, né? Paper significa papel, né? Também tem a função de mostrar o ponto de vista do pesquisador sobre um tema, os pensamentos de forma original. Bastante solicitado aonde mesas redondas e simpósios, né? Tem a mesma estrutura de um artigo, porém num tamanho menor. Então, essa facilidade de avaliar mais rapidamente faz com que os simpósios, os eventos científicos solicitem paper, que a única diferença é que ele tem a mesma estrutura de um artigo, só que enquanto um artigo tem, digamos, no mínimo 8 laudas, um paper pode ser construído em 5 laudas. Ele é extremamente objetivo, né? Então, dependendo do evento, o edital de inscrição de trabalhos, ele vai solicitar um paper ou um artigo, ou seja, o que for, e você vai seguir todos os critérios para o envio do seu trabalho. Mais uma vez, o paper também é uma redação científica, uma redação acadêmica, né? Os relatórios, as pessoas normalmente imaginam o relatório como algo final. Você constrói uma pesquisa e descreve, né, essa pesquisa inteira num relatório. Mas os relatórios, principalmente quando há financiamento, né, principalmente quando há um órgão que está pagando ali para que você desenvolva determinada pesquisa, eles pedem também relatórios parciais. Então, na verdade, o relatório é uma descrição, né, que pode ser parcial ou final, como eu falei anteriormente, de uma pesquisa expondo o quê? Olha aqui, resultado de novo. Apesar de uma exposição detalhada, os relatórios devem ter uma linguagem clara, nada de uma linguagem muito rebuscada, né? Porque o objetivo do relatório é que ele seja bem compacto para que se tenha uma visão geral do que está acontecendo aí no decorrer da pesquisa. Lembrando que o relatório deve responder isso aqui, né? O relatório deve me dizer o que está sendo pesquisado, por quê, para quem, onde, como, com que, quanto, quando, quem, com quanto. Olha quantas perguntas você deve memorizar e tentar descrever aí quando o professor solicitar um relatório. Digamos que você foi solicitado que você acompanhasse numa empresa, um setor X ou um setor Y, né? Então, essa experiência deve ser relatada em forma de uma redação onde ela objetiva responder perguntas. Obviamente que o professor solicitador, ele vai dizer os critérios do relatório, inclusive a questão de número de laudas. Então, é super importante que, independente do que for solicitado, você tenha o máximo de informações possíveis para descrever, para escrever, para produzir, para divulgar da melhor maneira possível. Leia o material, se debruce acerca disso, né? São temas mais diversos possíveis, a pesquisa está se ampliando cada vez mais, você tem sempre que lembrar que você vai trazer um resultado que vai somar para o teu curso, né? Então, nós temos aqui algumas referências para que você amplie aí sua leitura, né? Que são, eu citei 4, mas existem excelentes outros estudiosos acerca da metodologia da pesquisa e da redação científica. Eu trouxe o o Antônio Carlos Gil, né, como elaborar projeto, a Thelma Guimarães com a obra Comunicação e Linguagem, Eva Maria Lacatos e Marina Marconi são os clássicos da metodologia do trabalho científico, inclusive é o título da obra delas. João Bosco Medeiros com redação científica prática de refichamentos, resumos, resenhas. Você consegue visualizar que existe uma continuidade aí na construção e do teu amadurecimento acadêmico, né? Então, você tem que pensar o espaço, utilizar as técnicas de leitura e de extração de ideias,
construir um projeto, executar esse projeto e trazer os resultados. Você consegue visualizar agora com mais nitidez que ensino, pesquisa e extensão é a base de sustentação do ensino superior? Você consegue perceber que você não está reproduzindo meramente o que já existe, mas a pesquisa te dá a possibilidade de ampliar conhecimento, trazer conhecimentos novos? Lembra que agora você não é mais apenas um reprodutor do conhecimento existente, mas você agora é um autor, você é um pesquisador. Então é isso, bons estudos, boas leituras, boas pesquisas e excelentes redações.